Peraí que a gente tenta mais uma Se vez. você quiser passar também, não são tantos slides assim, Thaís, eu posso te avisando. Ah, tá bem. Ah, peraí. Só quer tentar só mais uma vez, porque estava congelado. Pronto, vê se você consegue. Só a última vez. Ainda não. Foi? Acho que foi, peraí. Agora foi. Maravilha, obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Lucas Nunes, eu sou gestor da Biped. A Biped é uma agência de marketing, a gente tem um trabalho focado nas mídias sociais, no marketing digital. Eu decidi trazer para essa apresentação algumas estratégias mais avançadas. A gente vai evoluir um pouco mais no que a gente vai falar sobre o que a gente faz, né? Especialmente porque quando a gente vem aqui semana a semana, a gente acaba falando bastante breve, né? São 45 segundos, então a gente tem que ser bem específico, bem preciso. Hoje, com um pouquinho mais de tempo, eu consigo explorar um pouco mais como que a Biped, como agência, consegue explorar mais do potencial das mídias sociais, do marketing digital para os nossos clientes. Então, muitas vezes as pessoas elas não entendem, né? Pô, se for só para postar ali, sei lá, essa semana, por exemplo, teve o dia do advogado, se for para postar que é dia do advogado, toda vez que tiver um dia aí, não tem por que ter uma agência. Então, na verdade, vocês vão perceber que tem muito mais do que isso, é muito mais do que um post, é muito mais do que impulsionar uma publicação, são estratégias realmente um pouquinho mais avançadas em relação ao que a gente faz no dia a dia. E aí a primeira dica que eu dou para quem quer começar a construir uma presença digital da empresa, eu tenho percebido já como uma tendência a construção de conteúdos mais longos. Poxa vida, Lucas, mas você está me dizendo que você sempre diz que a pessoa não tem tempo, que as pessoas elas navegam nas mídias sociais, você precisa ter 2, 3 segundos para conseguir a atenção delas. Pois bem, mas quando você consegue, se você conseguir ser profundo no que você está dizendo, a tendência é que o cliente perceba que você é uma autoridade naquele assunto. Então, pode ser que você tenha até menos engajamento do que você teria, talvez, numa publicação com conteúdo muito menor, porém, você vai ter um engajamento muito maior, você vai ter uma profundidade com o seu cliente muito maior. E a ideia aqui é você educar o teu cliente a comprar de você. Muitas vezes o cliente ele precisa de você, mas ele não sabe ainda. Então, quando você consegue construir um conteúdo muito mais rico, muito mais longo, por mais ele dá um pouquinho mais de trabalho, você não precisa postar com tanta frequência, porém, tende a gerar melhores resultados porque o cliente entende que você é aquele cara capaz de resolver o que ele tem de problema. Então, construir conteúdos longos pode ajudar. Uma dica que eu dou até é procurar a TDA Produções, por exemplo, para trabalhar esses conteúdos em vídeo, que fica ainda mais legal, ainda mais bem produzido e gera ainda mais confiança para o cliente. Uma outra dica que eu dou aqui para vocês é usa anúncios de captação de leads. Muitas vezes minha empresa não tem um site, Lucas, eu não consigo colocar um formulário para captação de leads. Cara, o próprio Facebook e o Instagram, existe um formato de anúncio onde você consegue captar leads pelo próprio Facebook, nativo dentro do Facebook. A gente consegue criar uma mini landing page no seu anúncio. Então, a gente usa isso, por exemplo, na Janseg, corretora de seguros, que é uma corretora que a gente atende. A gente conseguiu assim, dezenas de leads para um tipo de seguro específico semana passada, sem ter um site. A gente simplesmente colocou um anúncio de captação de leads e gerou contatos para pessoas que queriam fazer esse tipo de seguro com eles. Então, dentro do próprio Facebook, gente, repito, não precisa ter uma página externa. Dentro do Facebook, e o mais legal desse tipo de anúncio é que como as pessoas já deixam o telefone, o e-mail no Facebook, no cadastro do Facebook, ele já vem pré-preenchido, então muitas vezes a pessoa não precisa nem preencher. A hora que ela clica no cadastro, já está preenchido o nome, o e-mail e o telefone dela, ou seja, consegue ainda mais leads, de repente, em alguns casos. Uma outra coisa que eu preciso falar, apesar de parece que não é tão avançado assim, né, mas são raras ainda as empresas que investem mesmo em design. Investir em design faz com que o cliente perceba o capricho e a dedicação que a sua empresa tem na hora de comunicar alguma coisa e ele vai transferir esse capricho, essa autoridade que você vai construir também para o que você faz. Então, muitas vezes a empresa ela tem um ótimo serviço, um ótimo produto, porém a apresentação não está agradável. E aí o cliente ele fala, pô, será que essa empresa realmente é confiável? E muitas vezes mas ela não consegue transparecer isso, e o design é fundamental nesse processo. Então, poxa, Lucas, mas eu faço aqui no Canva, tal. Cara, legal, mas investir em design com profissionais faz todo sentido, porque vai transferir essa credibilidade para a empresa de vocês. Outra coisa, anúncios de remarketing. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui no BNI, mas eu vou repetir mais uma vez. Utiliza
anúncios que façam estratégias de remarketing, ou seja, a gente conseguir entender quais foram os clientes que já tiveram algum tipo de engajamento com você e mostrar esse anúncio de novo para ele. Então, sabe quando, por exemplo, você entra no site, sei lá, da Americanas.com, e aí você vê aquela TV que você quer comprar e, de repente, ela começa a te perseguir? Isso não é uma exclusividade de grandes empresas ou de e-commerce. Esse tipo de anúncio ele pode ser feito para as empresas, para a sua empresa, para as empresas parceiras aqui da cidade, por exemplo. Simplesmente trazendo engajamento para pessoas que já tiveram algum engajamento com a gente anteriormente, a gente consegue remostrar o anúncio para ela. Isso é importante para a questão de frequência. Muitas vezes a pergunta é quantas vezes o meu cliente precisa ver o meu anúncio para ele comprar de mim? A gente vai precisar fazer essa conta e o remarketing é muito importante nesse momento. E por último, mas não menos importante, conversa com os clientes. Os clientes estão nas redes sociais para gerar conversa. Então responda os comentários, responda rápido nas mídias sociais, no WhatsApp. Isso vai fazer total diferença. Poxa, Lucas, mas isso é avançado? É muito ainda, porque muitas empresas ainda têm déficit para responder os clientes nas mídias sociais. Deixa um tempo para você responder todos os comentários, todas as pessoas que engajaram com você de alguma forma. Gerar essa conversa vai humanizar a tua marca, vai fazer com que os clientes tenham muito mais confiança para comprar de você, porque eles percebem que você tem uma atenção especial naquele momento. E por último, na verdade, perdão, eu falei que era o último, tinha mais um, que é segmente os anúncios de forma avançada. A gente já falou um pouquinho no remarketing disso, né? Mas é importante, assim, apertar aquele botão de impulsionar, colocar Indaiatuba, 18 a 60 anos, cara, se todo mundo é bom cliente para você, ninguém é bom cliente para você. Quem é do BNI sabe disso. Quanto mais específico você for, maior a chance de você encontrar quem é um bom cliente para você. Então, trazer essa especificidade para os anúncios é essencial para que você encontre realmente quem é que está mais quente para comprar da sua empresa nesse momento. E aí, os anúncios eles são capazes de segmentar de uma forma bem mais específica do que pessoas em Indaiatuba de 18 a 60 anos. Isso é muito amplo, né? Tem muito mais coisa que a gente pode segmentar. Esses são alguns dos nossos clientes que a gente atende nesse momento. Enfim, Sorvetão, a Lofts, a Nil, a Forminplast, são empresas que a gente atende aí até alguns anos já e que geram negócios. Vocês podem conferir as redes sociais deles para conhecer um pouco do nosso trabalho também. E com o pedido de referência, eu peço essas empresas aí, a Kingstar Motos, o Rota 167, a Brinquedolândia, a Woodpel, a Doutora Edna Jaguaribe e a Asperjato. Especialmente aquelas empresas que têm setor de vendas, por exemplo, pode ser legal para a gente ajudar na captação de leads e nas estratégias digitais para essas empresas gerarem ainda mais negócios. Então, as mídias sociais e o marketing digital podem ser muito estratégicos para que essas empresas, ainda mais nesse momento onde o tráfego é todo digital, conseguirem gerar ainda mais negócios. Agradeço, então, a atenção de todos e estou à disposição também para eventuais dúvidas. Muito, muito, muito obrigado mesmo, parceiros do BNI One. Obrigada, Lucas. E eu gostei da conversa aqui. Não, eu queria um sorvetão perto da minha casa. Oi, pera, eu sou o sorvetão? É isso mesmo. Parabéns, Agora eu Lucas. vou passar para a Karen de novo, para que ela possa falar sobre o próximo palestrante. Isso, parabéns. O Lucas sempre colocando a gente no mercado, né? Cada vez mais ativo. Parabéns mesmo. E agora nós vamos apresentar o Diego. Diego, é com muito prazer. Eu venho fazer essa preliminar para você. O Diego Fernando de Almeida. E não Diego Souza. Não, Diego Souza, que está como Diego Souza ali dele. É Perfeito. jogador Diego Souza. Falei, poxa, já fiz isso com o Juliano, deixa eu ver se eu estou fazendo com o Diego. Não, fui eu. Então tá bom. Eu sempre trago uma surpresa na apresentação do Diego, é impressionante. Diego tem 33 anos, ele é natural aqui de Indaiatuba, casado com Gabriele Almeida, que está aqui conosco, há 6 anos, mas estão juntos há 9 anos. Dessa relação, eles têm um filho magnífico, né, chamado Benjamin Almeida, é o vulgo Bin Laden, tem 4 anos. E Diego tem 2 cachorros também, o Luke e o Batata. E fundou a empresa GD Engenharia desde 2014. Diego tem formação de bombeiro civil, perito trabalhista, engenheiro de produção, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho. E ele sempre trabalhou em empresa multinacional japonesa. Gosta muito de viajar, conhecer cultura e comida locais.
Ele se considera uma pessoa determinada com relação a buscar seus objetivos, serena e muito protetora com a sua família. É apaixonado por futebol, de novo, o mesmo defeito do Lucas. Nem vou falar tudo isso que ele falou do São Paulo. Ele joga de semana e fins de semana, gosta de esportes radicais, Muay Thai, Jiu-Jitsu, mas ele também gosta de coisas mais tranquilas, como cinema, teatro, Netflix, e curte muito a sua família. Tem como maior sonho aproveitar todos os momentos com o seu filho e aumentar a visibilidade da sua empresa na região aqui de Indaiatuba. A sua frase é: nunca perca a sua fé. Algo que ninguém sabe sobre ele é um mergulhador, ele pode mergulhar em qualquer lugar do mundo. Vamos mergulhar aprendendo um pouco de pinturas com você, Diego. Obrigado, cara. Deixa eu só ligar o Diego, time aqui. você já está com o controle, tá? Certo. Obrigado, Thaís. Obrigado, Karen, pelas palavras. As desculpas aceitas no nome. Fica tranquila. Quem conhece sabe. Bom dia a todos. Me chamo Diego Almeida e sou engenheiro responsável pela empresa GD Engenharia. A GD Engenharia, como foi mencionado, ela foi criada em 2014. Ô, Thaís, já está aparecendo a apresentação para vocês? Não. Ah, é só eu clicar aqui? Isso. Não está indo. Espera aí. Agora foi. Foi criado em 2014, com foco, sim, na construção civil. E de lá para cá ela veio se ampliando aí nesses subsegmentos da construção. E hoje eu quero falar para vocês de pintura, o que eu tenho bloqueado no BNI. Temos o nosso slogan que é colorindo sua casa e sua alma, tentando levar um pouquinho de harmonia para dentro dos seus ambientes, alegria e fazendo com que vocês se sintam cada vez melhor. O que é a pintura? Falando um pouquinho da pintura, durante a pré-história, os nômades que viviam em cavernas se comunicavam através de linguagem de pintura não desenvolvida. E a partir daí, deu início à pintura, porque eles tentavam se comunicar, faziam uns rabiscos e aquilo, com o tempo, hoje é arte, né? Se você compra um quadro com a pintura dessa, é raríssimo. Temos grandes pintores. Mas vindo para a pintura de alvenaria, residencial, comercial, predial, isso deu-se início num passado na pré-história. E a pintura, para que ela tenha a sua camada correta, ela tem que ter no mínimo 1 milímetro, para que ela tenha a proteção devida do seu substrato, da sua parede, da sua superfície. E ela tem uns múltiplos de estratos que resultam na aplicação de suas demãos. Ou seja, você tem que respeitar os processos de pintura para que você tenha essa devida proteção necessária e essa durabilidade de pintura. Não é simplesmente ir lá e jogar uma tinta na parede, qualquer das superfícies que seja, e acreditar que essa tinta vai ter uma durabilidade esperada. Isso entra fornecedor, tipo de material e tipo de mão de obra, se está sendo executada da maneira correta ou não. Antes de passar a tinta, nós temos que preparar. De que maneira? Passando o fundo, passando a massa, regularizando essa parede, para depois nós possamos entrar com a tinta de acabamento. Um exemplo para vocês aqui de como funciona isso, eu não sei se vocês podem ver o mouse mexendo, não sei, mas nós temos o substrato, que é a parede, seja ela de reboco, ou de gesso, ou parede crua de bloco. Nós temos o fundo, que nós temos que respeitar para melhorar a aderência, tirar o pó. E nós temos a massa. Essa massa, ela tem que ser passada, independente da superfície ser somente reboco ou gesso. Porque você consegue alisar essa parede e ter um acabamento melhor. Muitas pessoas com pintura externa acabam somente passando o fundo e a tinta. Com isso, você não tem a proteção devida da sua parede. Muitos dos casos pode ter até infiltrações.
umidade. Mas o ideal é que você venha amaciar, seja com massa corrida acrílica, com massa de interior, com gesso, para que você tenha um final melhor de acabamento. Nós temos aqui, a pintura na construção civil é aplicada sobre os mais diversos substratos, ou as mais diversas superfícies. Aqui nós temos um exemplo claro, que nós fizemos um galpão, e aqui era só bloco estrutural. E a pessoa que alugou esse galpão, ela tinha passado uma tinta branca, e tinta branca é complicado de se cobrir, dependendo da superfície. Perceba que o proprietário escolheu uma tinta cerâmica, que se aproximasse mais dos blocos. E isso, já havia uma tinta, nós fizemos o tratamento e aplicamos essa tinta. Então, um exemplo, ela pode ser aplicada em diversas superfícies, seja ela peças de concreto, peças de argamassa, que seria o cimento, alvenarias aparentes, componentes metálicos e de madeira, telha, resinar a telha é um bom negócio, pisos cimentícios e de madeira. Aqui nós fizemos o tratamento e a pintura desse piso. O piso, se você não segue o processo de pintura, ele vai desplacar com o tempo, ele vai descolar e começa a sair aqueles pedaços de tinta. Então, assim, o piso é bem complicado, um pouco mais complicado de paredes, mas seguindo as etapas ele funciona muito bem. Tipos de pintura, temos pintura lisa, texturizada e desenhada. Aqui nós temos um cliente que é a Babo Pizzaria, nós atendemos eles, não só comercial, mas pessoalmente. Nós fizemos a restauração dessa fachada, nós fizemos a restauração desse logo metálico, conseguimos trazer para a real origem deles. Eles ficaram muito satisfeitos. Pintura lisa, são pinturas em superfície lisa, que não necessita de textura. Pode ser tinta fosca, acetinada, semibrilho ou brilhante. E essa superfície tem que ser preparada com gesso ou massa corrida, para que ela tenha aquela visibilidade, aquela aparência bonita. Então, você tem aqui um teto de forro que tem que ser amaciado para que dê um acabamento bonito. Nós temos a pintura texturizada, que é uma forma de você conferir ao ambiente uma decoração moderna e diferenciada. Nas texturas, nós temos uma infinidade. Textura grafiato, granfino, essa da imagem aqui é uma textura projetada, muito utilizada hoje, muito mesmo, que dá um acabamento muito bonito para as residências. Então, essa textura ela é realmente dessa casa aqui, no condomínio Bresa, que nós fizemos. E após a aplicação e a secagem, a cura da textura, pode-se aplicar a tinta naturalmente. Pode-se também misturar na textura a cor da tinta e pedir para bater essa textura já na cor da tinta. Isso também fica bom e é viável. E temos a textura desenhada, algumas artes que nós fazemos, que é tentar transmitir essas imagens, esses pensamentos desses proprietários, em tamanhos reais e em painéis. Então, aqui nós temos um desenho que nós fizemos numa residência em Campinas, uma arte que ele foi idealizando e nós conseguimos transmitir isso. E temos aqui um mais recente, que é na Avenida Conceição, uma agência de turismo, que ele tentou transmitir algo assim, vamos colocar o mundo para que as pessoas tentem explorar isso. E ficou bem bacana. Conseguimos transmitir o logo de vocês do jeito que é, com as cores que é, na dimensão, para a parede. Isso é bem bacana, bem bonito. Bons clientes para nós são pessoas físicas e pessoas jurídicas, sendo elas aí em construção, em condomínio, seja em andamento ou já obra finalizada. Manutenção parcial de pintura, eu quero fazer só um cômodo da minha casa, não precisa fazer sua casa inteira. A gente faz também pequenos retoques, pequenos reparos, a gente atende. Fachadas, salas comerciais, edifícios, agora nós estamos atuando em edifícios maiores, até 10, 11, 12 andares. Nós, graças a Deus, é um atendimento a mais. E pequenos reparos, dentre eles sendo residencial, comercial, industrial e predial. As nossas redes sociais, peço encarecidamente para quem não nos segue que possa acompanhar os nossos trabalhos aí, um pouco do nosso trabalho na rede social, isso é bastante importante e gratificante. Nosso site, contato, é de uma maneira um pouco rápida demais,
A gente tem que acelerar aqui a apresentação, mas se alguém tiver dúvida em fazer algum tipo de pintura e queira saber algo mais para ter um tratamento e um acabamento bonito, seguir as etapas, entre em contato com a gente, procure eu, a Gabriele, a gente vamos tentar achar a melhor solução para vocês, para a superfície de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelas parcerias, BNI, vocês são demais, muitos, e Deus abençoe mais uma vez vocês. Obrigado.